Bom, hoje nós vamos aprender sobre a biologia de plantas daninhas. Qual a importância do estudo da biologia das plantas daninhas? Então, por que é importante nós estudarmos a biologia das plantas daninhas? Os primeiros trabalhos em plantas daninhas foram os estudos sobre a fenologia, sobre a questão da competição, biologia da reprodução, nível de dano econômico e levantamentos de plantas daninhas. Década de 30, que começaram os estudos a nível mundial. E como até nós já vimos aí na nossa aula passada, no Brasil, os estudos das plantas daninhas começaram na década de 50. Então, por exemplo, a fenologia. Na fenologia, nós estudamos como a planta se desenvolve ao longo de suas diferentes etapas, ou seja, germinação, emergência, crescimento e desenvolvimento vegetativo, florescimento, frutificação, formação das sementes e maturação. Então é muito importante a gente se conhecer a biologia das plantas daninhas, por quê? Porque isso vai influenciar diretamente na nossa estratégia de controle, tá? Competição, certo? Estudar de que forma que essas plantas daninhas competem com as culturas. Biologia da reprodução, como que essa planta daninha se reproduz, é o que? É por parte vegetativa, é por semente, tá? É através de estolões, tubérculos. Nível de dano econômico, também é muito importante o que fazer esse estudo, ou seja, a que nível de infestação essas plantas daninhas começam o quê? A causar o quê? Um dano econômico na cultura. E também o levantamento é muito importante para quê? Para nós determinarmos quais são as espécies de plantas daninhas presentes o quê? Na nossa área de cultivo. Às vezes é muito comum o produtor chegar e perguntar para o técnico, né? Qual herbicida que eu uso aqui para a cultura da soja? Não, para a cultura da soja nós temos disponíveis no mercado aí inúmeros herbicidas. O que nós precisamos saber é o quê? Quais as plantas daninhas que estão presentes o quê? Na área, porque os herbicidas, muitos deles, eles são bem específicos para algumas plantas daninhas, ou seja, eles têm uma certa seletividade para as plantas daninhas. Então, nós temos que, portanto, nós temos que conhecer quais as plantas daninhas presentes na área, certo? Para daí nós traçarmos o quê? Uma estratégia de controle, ou seja, qual será ou quais serão os herbicidas mais indicados. Então, por isso que é importante o quê? Fazer esse levantamento das espécies plantas daninhas presentes na área. Então, áreas importantes de estudo das plantas daninhas. Fenologia. Então, na fenologia, tá, nós vamos estudar o crescimento da planta daninha em resposta às condições ambientais. Tá? Estudo de ecótipos. Em função dos sistemas de produção e condições ambientais, ocorrem diferentes bióticos com diferentes agressividades. Então, ou seja, cada planta daninha ela tem uma particularidade, uma é mais agressiva do que a outra, uma é mais resistente a herbicida do que outras espécies, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer o quê? Os diferentes bióticos com diferentes agressividades. Então, as plantas daninhas são classificadas como comuns e verdadeiras. Então, principais características das plantas daninhas. Então, primeiro, ela tem uma elevada produção de sementes. Tá? Já vamos ver mais para frente aí que algumas plantas daninhas, uma planta só produz aí milhares de sementes. Tá? Fácil disseminação de sementes. Tá? Não sei se já viram aí, por exemplo, tem algumas espécies de plantas daninhas que a semente dela, tá? Se dispersa o quê? Com muita facilidade, pode ser transportada com muita facilidade pelo vento. Vamos pegar no caso aí, o caso do carrapicho, né? Carrapicho, você entra ali na área, certo? Você já sai presença do carrapicho já com sementes na área, já sai de lá com um monte de semente grudada ali na sua calça, né? Você já vai para uma outra área, chega lá, você vai retirar aqueles carrapichos, tá jogando na área ali. Então, você vai estar contribuindo o quê? Para a disseminação dessa espécie. Sementes com mecanismo de dormência. Então, ou seja, estrutura de reprodução com elevada longevidade
e desuniformidade no processo germinativo, tá? Então, ou seja, muitas espécies, a semente, ela apresenta o que? Dormência, ou seja, ela não tem a capacidade do que? De germinar logo após a sua maturação. Então, ela quer o quê? Ela requer mais um tempo, tá? Para ela acabar o quê? De amadurecer totalmente seu embrião para só aí germinar. E isso também proporciona o quê? Uma desuniformidade no processo germinativo, ou seja, vai ter um determinado percentual do banco de sementes que vai germinar numa época, tá? Outro percentual já vai determinar, já vai germinar num período mais tardio, né? Certo? Vai gastar mais tempo. Então, por isso que é praticamente o que? Impossível nós erradicarmos as plantas daninhas. Germinação em vários ambientes. Então, as plantas daninhas têm capacidade de se adaptar às condições mais variadas possíveis. Produção contínua de diásporos, né? Ou seja, tem uma produção contínua de estruturas reprodutivas. Desuniformidade no florescimento, frutificação, brotação de gemas e tubérculos, bulbos ou rizomas, tá? Então, ou seja, as plantas daninhas não florescem o quê? De forma uniforme, certo? Que é diferente da cultura, né? A cultura, tá? Ela tem um florescimento que é uniforme, lógico. Isso aí para quê? Isso foi feito que através do melhoramento. Então, unificou, tá, o período de florescimento das espécies cultivadas, tá? Para ela ter o que? Uma maturação uniforme, principalmente para quê? Para facilitar a colheita mecanizada. Então, outra característica aqui de uma planta daninha, ou das plantas daninhas, né? Rápido crescimento vegetativo e florescimento, tá? Produção de estruturas reprodutivas alternativas. Então, por exemplo, às vezes nós temos a mesma espécie que ela se reproduz o quê? De várias formas, né? Tubérculo, rizoma, semente, tá? Parte vegetativa. Então, agentes de polinização não específicos ao vento, né? Então não depende aí de um agente de polinização específico, tá? Certo? Processos especiais de competição, exerce também o que? Uma alelopatia, né? Algumas espécies, para a gente comentou, tá? Inclusive comentamos na aula passada, né? Que ela pode ter o que? Um efeito alelopático, ou seja, libera algumas substâncias químicas, ou seja, aleloquímico no solo, que pode inibir o que? O desenvolvimento de outras plantas presentes na área. Então tá aqui, né? Plantas daninhas, características. Então, grande produção de propágulos, tá? Então, picão preto, certo? Então, aqui, ó, produz até 3.000 sementes por planta. Então, vejam bem aí, né? A capacidade, o quê? De produção de semente do picão preto, tá? E também o que? É de fácil disseminação. Como eu falei o exemplo lá do carrapicho, o picão também, você entra ali na área, né? Tá? A presença de semente nas plantas, vai grudar lá na calça, lá, você vai para outra área, vai retirar e vai estar contribuindo para quê? Para estar espalhando essa espécie para outras áreas, né? Olha só o caruru, produz em média aí 17.000 sementes por planta. Beldroega, 150.000 espécies por planta. Erva de touro, 5.600 sementes por metro quadrado dia. Então vejam bem, tá? A erva de touro na fase reprodutiva dela, né? Então é muita semente. Então vejam bem aí, ó. Ela produz, então o ciclo, né, da erva de touro dura em média aí 56 dias. Então, uma única planta vai produzir aí, ó, aproximadamente aí 169.000 sementes, certo? Então, a capacidade de infestação muito alta, tá? Muito alta. Então, aqui, ó, um exemplo aqui, né? Então, temos aqui 3 áreas, né? Olha só, o tanto de semente tá no solo. Então, pessoal, isso, tá, é muito importante também a gente conhecer a biologia da semente, das espécies plantas daninhas, tá? Então, é justamente para isso também. É muito importante que a gente evite o quê? Que essas plantas daninhas presentes na área produzam semente,
porque senão vai ficar muito mais difícil de você controlar, tá? De você controlar. Por quê? Porque tem uma capacidade de infestação alta, como já comentamos anteriormente, o banco de semente ele não germina de forma uniforme, tá? Germina de forma escalonada, certo? Então, fica mais difícil você controlar as plantas daninhas após a produção de sementes. Produção, né, e dispersão dessa semente na área. Essa aqui é a erva de touro, né? Tá? Então, aqui, produção de grande número de sementes, certo? Então, ou seja, adaptações que facilitam a disseminação eficaz, né, das sementes pelo vento, água e animais, tá? Então, eu falei aqui, ó, então tem essa espécie aqui do lado esquerdo, né? Ela tem essa estrutura branca que facilita que é a sua disseminação pelo vento, tá? Aqui do lado direito nós temos aqui o picão, né? Picão preto. A gente entra na área ali, se já estiver com semente, né? Vai grudar ali na nossa roupa, a gente vai para outra área, vai estar contribuindo para estar disseminando essa espécie para outras áreas. É muito comum também essa disseminação através de maquinários, né? Às vezes, tá? Utiliza o maquinário numa área, depois vai para outra, de um talhão, muda de um talhão para outro e não faz a limpeza desse maquinário. Agora até que não tanto, mas por exemplo, aí na década de 90, que começou aí, que foi o boom do algodão, aí, da cultura do algodoeiro no estado aqui do Mato Grosso, né? Tá? Então vinha muitas máquinas, por exemplo, do Paraná para cá, para colher algodão, porque quando terminava a colheita lá, que praticamente estava começando. Então, embarcava essas máquinas lá no Paraná e trazia aqui para fazer colheita de algodão aqui no Mato Grosso. Então, esse aí, tá, poderia, né, e com certeza contribuiu também para estar trazendo, que às vezes, sementes de algumas espécies de plantas daninhas. Então, ou seja, a habilidade de sementes permanecerem viáveis no solo por muitos anos, tá? Então, vejam bem. Então, uma outra característica importante das plantas daninhas, que as sementes das plantas daninhas podem permanecer no solo aí por vários anos, tá? As culturas também eram assim, tá? Antes de fazer os trabalhos de melhoramento, boa parte das culturas, as sementes possuíam dormência, só que isso, através do melhoramento genético, foi eliminado, né? Tá? Foi eliminado. Então, hoje, por exemplo, as espécies cultivadas, se um dia o homem se desinteressar aí por algumas espécies, ela vai se extinguir, ela vai ser extinta. Por quê? Porque ela não tem o que? Uma capacidade de se adaptar às condições adversas do ambiente, tá? A semente dela não apresenta dormência, então caiu no solo ali, logo vai germinar, certo? Outra coisa também, a maioria das espécies cultivadas, tá? Principalmente as culturas anuais, nenhuma se reproduz de forma vegetativa, né? Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a grande maioria das espécies. Então, a grande maioria das espécies, as sementes ficam viáveis por um período inferior a 5 anos. Um exemplo aqui, ó, a língua de vaca, tá? A semente dela pode permanecer viável no solo por até 80 anos. Certo? Então vejam bem, aí um tempo considerável, né? Existem alguns casos, tá, de espécies de plantas daninhas aí que as sementes podem permanecer viáveis aí por mais de 100 anos. Então, a questão da germinação desuniforme, então isso ocorre devido que a semente possui o quê? Diferentes graus de dormência, tá? Então, as sementes não vão germinar uniformemente, certo? Outra coisa, diferentes profundidades no solo, essa semente ela vai ficar incorporada em diferentes profundidades no solo, certo? Então, ela tem uma maior chance de sobrevivência e maior, consequentemente, também uma maior dificuldade de controle. Então, essas sementes que ficam em diferentes profundidades no solo, tá? Ela fica ali, sei lá, assim, em dormência e tal. Então, acontece o quê? Principalmente quando você vem e gradeia o solo, você pega aquele banco de sementes que estava numa camada mais profunda, tá? Ao revolver o solo, você traz essas sementes para a superfície. Aí elas vão germinar, tá? Então, por isso que às vezes é muito comum você estar cultivando uma área, aquela espécie de plantas daninhas praticamente não existe mais naquela área. Depois de um tempo, ela reaparece.
tá? Ela reaparece. Então pode ser justamente isso, que ela estava o quê? Numa profundidade o quê? Maior no solo. Ao você revolver aquele solo, você traz semente para a superfície, ela pode vir a germinar, certo? Então, algumas espécies que têm um ciclo de vida parecido com o da cultura, por exemplo, a avena fatua, germina, cresce, desenvolve e produz semente junto com o trigo. Tá? Então, isso aqui é a aveia, né? A aveia selvagem, que é mais comum no Paraná, né? Tá? É mais comum aí no Paraná, no Rio Grande do Sul. Arroz vermelho e arroz preto, mesma espécie do arroz cultivado, certo? Porém, nenhum dos dois aqui tem interesse comercial, né? Então no meio da cultura do arroz ele é considerado o quê? Uma planta daninha, né? Tá? E qual o problema desse aqui? Difícil você controlar, porque ele vai ter o quê? Como é a mesma espécie do arroz cultivado, tá? Ele vai ter o quê? As mesmas características, tá? Então o herbicida que de repente é seletivo para o arroz cultivado, ele vai ser seletivo também para essas duas espécies, tá? Então, extremamente indesejável, que tem que se tomar muito cuidado aí para não contaminar o quê? Os lotes de sementes aí do arroz cultivado com semente desse arroz vermelho e do arroz preto. Então, a questão dos mecanismos alternativos de reprodução, né? Então, a Cipérus rotundus, né? Que é a tiririca, aqui ela propaga por tubérculos, bulbos basais e sementes. Então, por isso que é uma espécie muito difícil de você controlar, muito difícil de você eliminá-la da área, certo? Justamente por isso que, de repente, você passa um herbicida, você consegue destruir o que? A parte vegetativa dela, porém, as duas estruturas que ficam no solo, que são os tubérculos e os bulbos, eles continuam viáveis, tá? Então, matou a parte aérea, passa um tempo, esses bulbos e esses tubérculos, eles germinam novamente. Comelina bengalense, então reproduz por sementes aéreas, sementes subterrâneas e enraizamento de nós. Sinodon dactylon, tá? É um tipo aí de capim, né? Tá? Gramínea. Então, reproduz por sementes, rizomas e estolões, tá? Então, o que seriam esses estolões? O capim, você pode observar que a maioria das gramíneas, né, elas vão crescendo, aí depois elas vão inclinando para o solo, né, tá? E aqueles nós delas, certo? Em contato com o solo, germinam também, que são os estolões, né? Então tá aqui, né? Tiririca, Cipérus rotundus, né? Reprodução sementes, bulbos basais, né? E tubérculos, tá? E tubérculos. Então, Comelina bengalense, a trapoeraba, né? Então, primeiro, é uma erva de difícil controle, certo? É uma erva de difícil controle, ela tem uma certa resistência a herbicidas, né? Então, quando presentes na área, geralmente causam uma certa preocupação devido a esse difícil controle. Então, aqui, ó, reprodução de sementes aéreas, sementes subterrâneas e enraizamento de nós. Ou seja, seria muito parecido com uma gramínea, né? Então, ou seja, esse caule, se ele inclinar e entrar em contato com o solo, tá? Ele vai promover o quê? Um enraizamento desses nós, né? Tá surgindo ali uma nova planta, né? Então, a habilidade competitiva, né? Maior absorção de nutrientes. Então, é muito importante isso aqui, né? Então, as plantas daninhas, elas têm o que? A grande maioria delas, uma capacidade o que? Maior de absorção de nutrientes do que as espécies cultivadas. Então, aqui, ó. Então, por exemplo, aqui é um trabalho que foi feito com a soja, né? Então, concentração de nutrientes, grama por quilo de matéria seca, certo? Então, aqui a soja, ó. A soja absorveu aqui nitrogênio, tá? 16,8 a 25,4 grama por quilo, tá? O leiteiro já absorveu de 22 a 32,6 gramas. O desmódio já absorveu de 21 a 34. Maria Pretinha, de 22 a 33,8,
Então, capacidade de absorção bem maior, né? Tá? Fósforo. A soja teve uma capacidade de absorção maior aqui do que o leiteiro, né? Tá? Já foi menor do que o desmódio e também menor do que a Maria Pretinha. Potássio. Então, aqui, ó, a soja teve uma absorção menor, tá? Uma capacidade de absorção menor do que as 3 espécies de pranas daninhas aqui, certo? Então, aqui, ó, leiteiro, a soja 27,2 a 41, a soja absorveu apenas de 9 a 15, né, gramas por quilo. Desmódio, ela já absorveu 18,9 a 47, e Maria Pretinha já absorveu de 28 a 52 gramas por quilo de matéria seca, certo? Então, é por isso, pessoal, que a maioria das espécies de pranas daninhas, elas levam uma grande vantagem, o quê? Na competição com as culturas cultivadas. Soja, milho, algodão, tá? E essa capacidade de competição aqui vai ser maior, tá? A capacidade de competição das pranas daninhas vai ser maior quanto maior o tempo que a cultura demorar aí para fechar o quê? As entrelinhas. Porque a partir do momento que a cultura ali fechou a entrelinha, certo? Ela vai promover o quê? Um abafamento das espécies de pranas daninhas que estão ali por baixo. Aí já dificulta o quê? O desenvolvimento delas, tá? Então, está aqui, habilidade competitiva, né? Maior absorção de nutrientes. Então, as espécies pranas daninhas já têm uma habilidade competitiva, né? Maior, tá? Por quê? Porque tem uma maior capacidade de absorção de nutrientes. Então, está aqui a tiririca, tá? Matéria vegetal, produz. Então, a tiririca pode produzir, ó, até 40 toneladas por hectare. Tá? Muita matéria seca, né? Extração de nutrientes. Para cada 30 toneladas de matéria verde por hectare, a tiririca absorve 815 kg de sulfato de amônio, certo? 320 kg de cloreto de potássio e 200 kg de superfosfato. Então, vejam bem, né? Muito nutriente, tá? Muito nutriente que a tiririca consegue o quê? Retirar do solo aí para ela ter uma produção aí de 30 toneladas de matéria verde por hectare. Então, questão do crescimento e desenvolvimento inicial. Assimilação de CO2 pelas rotas C4 e CAN. Tá? Então, acontece o quê? As espécies, né, que faz a assimilação, tá, de CO2 pelas rotas C4, que são as gramíneas, e CAN, que são as crassuláceas, né, certo? Eles têm o quê? Uma eficiência fotossintética melhor, ou seja, eles conseguem aproveitar melhor o CO2, tá, no seu processo fotossintético. Então, acontece o quê? Então, creio que vocês já devem ter visto isso aí na fisiologia vegetal, né? Tá? A gente estuda muito bem isso aí na fisiologia vegetal. Então, acontece o quê? Então, essas espécies, elas levam o quê? Uma certa vantagem quando em competição com a cultura, certo? Vocês podem observar, né? Tá? Quando estiverem no campo, aí observe, vocês podem ver que o milho, né, que é uma C4, tá? Ele desenvolve muito, ou seja, cresce muito mais rápido do que a soja, tá? Do que a soja. Por quê? Justamente por isso, devido ao que? A sua eficiência fotossintética maior, tá? Então, nós temos aqui a Euphorbia heterófila, né? Por exemplo, a C4, alguns exemplos, né? A Portulaca oleracea, a C4, a Tiririca é uma C4, várias poáceas, tá? Que são gramíneas, né? São as gramíneas, também é C4. E temos aqui, ó, os carurus, então nós temos aí várias espécies de carurus, que é o sistema CAN. Das culturas, tá? Um exemplo aqui de espécie que é sistema CAN é a abacaxi, certo? Outra vantagem também das cultivares sistema CAN é que elas são mais resistentes o quê? À seca, tá? Elas conseguem fazer o quê? Adaptar, elas conseguem se adaptarem
a condição melhor de falta de água do que, por exemplo, uma C3, certo? Por exemplo, a soja é uma C3, tá? Então, outra questão, né? Adaptação a vários ambientes. Às vezes a gente observa lá, né? Tem uma pedra lá, tem um pouquinho de terra lá, certo? Uma espécie de planta daninha vem e consegue germinar naquele ambiente ali, certo? Consegue germinar e se desenvolver, né? Ou seja, se adapta também a vários tipos de solo e clima, ou seja, como elas não passaram, as espécies plantaninhas não passaram por nenhum processo de melhoramento, tá? Elas possuem uma variabilidade genética maior, né? Consequentemente, tá? Elas são menos exigentes em solo e clima. Então, muitas espécies são cosmopolitas, né? Tá? Ou seja, elas existem em vários lugares, tá? Em vários países, certo? Então, por exemplo, a Cipera rotunda tiririca, tá? O Eleusinone índica, capim-pé de galinha, então, dois exemplos aqui de espécies cosmopolitas. Então, as plantas daninhas, a classificação, então elas são consideradas, elas podem ser consideradas o quê? Anuais, bienais e perenes, tá? Então, ou seja, anuais, folhas estreitas, as poáceas, né? Tá? Gramíneas. Folhas largas, dicotiledôneas, ciperáceas, tiriricas, comelináceas, trapoerabras. Então, vejam bem aqui, a tiririca e a trapoerabra não se enquadram nem como uma gramínea e nem como uma dicotiledônea. Então, por isso que geralmente são também espécies de difícil controle, né? Certo? Então, quanto ao hábito de crescimento, elas podem ser o quê? Herbáceas, tá? Menor que 1 metro, ou seja, caules não lignificados, semi-arbustivas, de 0,8 a 1,5 metros de altura, né? Caules lenhosos, arbustivas, 1,5 a 2,5 metros, caules lenhosos, arbóreas, maior que 2,5 metros de altura, né? Caules lenhosos também, trepadeiras, são consideradas volúveis, enrolamento. Então, por exemplo, hipomeia, tá? Então, elas possuem o quê? Gavinhas. Essa gavinha que faz com que ela vá enrolando e vai ali grudando nas outras espécies. Então, nós temos aqui como exemplo que essa hipomeia aí são o quê? As cordas de viola. Então, nós temos aí várias espécies, certo? Então, aqui nas culturas, tá? Plantas daninhas aqui, quanto ao hábito de crescimento, que são mais importantes para as culturas, são as herbáceas e as trepadeiras. Epífitas. Então, são aquelas que crescem sobre as outras culturas sem autorização de fotoassimilados, né? Hospedeira. Então, por exemplo, as bromélias, orquídeas, tá? Então, ou seja, ela usa ali a outra espécie apenas como hospedeira, certo? Nós temos a M. epífitas, inicia seu crescimento como trepadeira e depois emite em sistema radicular. Mata-pau, certo? Exemplo aqui o mata-pau, né? Tá? E nós temos as parasitas, que crescem sobre outra, beneficiando-se dos fotoassimilados da espécie parasitada, certo? Então, nós temos aqui, ó, cipó-chumbo. Então, ele vai crescendo ali junto com uma outra espécie, uma outra árvore, né? Tá? Ele vai parasitando ela, vai sobrevivendo em função dos fotoassimilados da outra espécie, tá? Então é muito comum, com o tempo, ela mata parte daquela espécie parasitada, né? Não mata totalmente, porque ela depende dela também, é uma parasita, né? Ela depende da outra espécie para sobreviver, certo? Então morre uma parte daquela planta de parasitada e a outra parte permanece viva, porque para estar produzindo fotoassimilado para ela. Então, um exemplo aqui é erva de passarinho, tá? Que é considerada aí uma parasita. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Nessa tabela 2 aqui, comparação das características da biologia das plantas daninhas
e o inseto que podem afetar o manejo. Tá? Então, nível trófico, persistência da população. Então, o inseto é considerado o quê? Consumidor. Tá? Então, longevidade de uma geração varia de poucos dias a um ano. Tá? As plantas daninhas, produtor, né? Então, ela faz o quê? Tem reserva de propágulos no solo. Tá? Usualmente, certo? Reserva de propágulos no solo. Flutuação da população. A população do inseto ela aumenta ou diminui rapidamente devido a processos naturais. A população de plantas daninhas, usualmente, ela é o quê? Estável, né? Sincronia da população frequente, tá? Planta daninha rara. Mobilidade. Então, o inseto ele é móvel, ele possui mobilidade. E as plantas daninhas são não móveis, né? Então, por isso que, geralmente, as plantas daninhas ocorrem mais assim em reboleiros, ou seja, concentram mais determinadas áreas, né? Dificilmente ela vai se disseminar de uma área para outra, se não tiver algum veículo de transporte dela ali, né? Tá? Fecundidade relativa. Então, os insetos possuem baixa capacidade de reprodução de gerações múltiplas. Plantas daninhas, alta reprodução de uma única geração. Então, devido ao que justamente ele falou lá, naquela grande capacidade de produção de sementes. Mecanismo de sobrevivência. Os insetos, eles podem sofrer o quê? Hibernação e migração para fora da área, ou seja, hibernação, tá? Tem um período ali de entre safra, pouco alimento para ela, consegue o quê? Se hibernar, tá? Gastando ali pouca energia para passar a sobreviver durante aquele período crítico. Então, um dos exemplos é o bicudo do algodoeiro. Tá? Ou então ele migra para outra área, né? Migra para fora da área, ou seja, vai para uma área aí que tem outras espécies cultivadas, ou que tenha algumas plantas daninhas hospedeiras, né? Para elas conseguirem sobreviver nesse período aí de safra. A planta daninha, então, mecanismo de sobrevivência, sementes ou outro propágulo, né? Perdas na produção. Então, no caso dos insetos, o dano por indivíduo é previsível, certo? Na planta daninha, o dano por indivíduo é altamente variável. Por quê? Porque depende, tá? Depende do estágio do movimento, da densidade, do nível de infestação, tá? Dessas plantas daninhas na área. O inseto não, o inseto nós já sabemos. A lagarta do cartucho, vamos pegar, por exemplo, a lagarta do cartucho, por exemplo, ela come tantos centímetros da folha por dia. Então, isso já é previsível, certo? Então, esse aqui é quanto algumas espécies, por exemplo, espécies de dicotiledôneas, né, folha larga, essa família Dicotiledonae, né? Tá? Então, a época de florescimento, tá? E a forma de reprodução. Então, nós temos aqui, por exemplo, o fedegoso. Então, ele vai produzir semente aí de florescimento, né? O florescimento dele é de setembro a dezembro, vai estar aí produzindo semente, né? O leiteiro, agosto a dezembro. Vassourinha, março a abril. Malva branca, março a abril. Guanchuma, março a maio. Carrapicho, junho a julho. Malva estrela, fevereiro a março. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Aqui a gente colocou o exemplo aqui de algumas espécies, né? Certo? Mas é importante conhecer aqui a época de florescimento de todas as espécies que estiverem presentes na área. Por quê? Justamente o que comentou anteriormente, para evitar o quê? Que elas produzam semente, tá? Para evitar que elas produzam semente. Porque se produziu semente, aquela semente, ocorreu a maturação daquelas sementes, e caiu no solo ali, já fica muito mais difícil que controlar. Reprodução. Então, todas elas que reproduzem o quê? Por semente, tá? Por sementes. Somente o leiteiro que reproduz também o quê? Por sementes e rizomas, certo? Então, dessas espécies aqui, nenhuma reproduz o quê? Por estolões. Por quê? Porque o estolões é uma estrutura reprodutiva, de forma geral, mais comum que para as gramíneas.
Então, isso aqui, né? Lista das 15 espécies mais importantes, né, de plantas daninhas do mundo, tá? E o ciclo de vida dela, certo? Então, nós temos aqui a tiririca, é perene, grama bermudas, perene, capim-arroz, anual, arroz da selva, anual, capim-pé de galinha, anual, capim-maçambará, perene, sapê roxo, perene, aguapé, perene, beldroega, anual, ansarinha branca, anual, pé de galinha, anual, cora de viola, perene, aveia brava, anual, caruru roxo e caruru anuais, né? Certo? Então é importante a gente saber também aí o que? O ciclo de vida dessas espécies aí de plantas daninhas, né? Então aqui são as 15 mais, consideradas as 15 mais importantes. Então a questão de biologia de população, tá? Então plantas anuais, produção e dispersão de sementes, banco de sementes, tá? E dormência. Plantas perenes, órgão de propagação normalmente vegetativa, certo? A dinâmica de propagação e disseminação, tá? A alelopatia, então a gente comentou, algumas espécies possuem alelopatia. Modelagem do mecanismo de interferência entre a cultura e as plantas daninhas. Então aqui são as monocotiledôneas, certo? São as gramíneas, de forma geral as gramíneas. Então tem aqui, ó, época de florescimento, por exemplo, grama seda, novembro a abril, tiririca, novembro a março, sapê, ou sapé, né, agosto e setembro, capim colonial, setembro a dezembro, grama batatás, outubro a março, capim mimoso, janeiro a agosto, capim maçambará, setembro a janeiro, e taboa, de junho a outubro. Então vejam bem, como eu falei, né? Então aqui as gramíneas, certo? A maioria delas aqui reproduzem o quê? Por sementes também, né? E todas elas reproduzem o quê? Por rizomas, tá? Reproduzem por rizomas. Estolões aqui apenas o quê? A grama seda, né? Que reproduz por sementes, rizomas e estolões. Então a tiririca, reprodução principal, tubérculos e bulbos subterrâneos, né? Então, né, apesar de ela pode ser reproduzida por semente também, mas é mais comum que tubérculos e bulbos subterrâneos. Sementes de pele, então aqui, ó, sementes em média apenas 5% são viáveis, tá? Então, ou seja, uma viabilidade muito baixa, né, das sementes das tiriricas, né, da tiririca, né? Apenas 5%, certo? Enorme capacidade de sobrevivência em condições adversas, tá? Então, por isso que é uma erva muito difícil de você erradicar. Quando ela está presente numa área, ela é muito difícil você erradicar. Por quê? Porque consegue sobreviver muito bem em condições adversas, tá? E isso também o quê? Principalmente o quê? Devido a essa forma de reprodução dela, tubérculos e bulbos subterrâneos, tá? Então, ou seja, esses tubérculos e bulbos, quando estão subterrâneos no solo, é mais difícil o produto chegar até eles, certo? Então, por isso que é mais difícil você conseguir eliminá-las. Então, essa aqui acho que nós até já vimos lá na... Ah, não, isso aqui não. Essa aqui é a questão do ciclo de vida das plantas daninhas anuais, né? Então, o ciclo de vida das plantas daninhas anuais. Então, nós temos aqui o banco de sementes, né? Tá? Esse banco de sementes, ele pode o quê? Ficar dormente, certo? Ele pode se tornar viável, né? Ou seja, ocorrer aqui uma mortalidade do seu embrião, né? Então ficar inviável para a germinação, né? Tá? Ou então, esse banco de semente, ele pode o quê? Parte dele de imediato vai germinar, né? E parte vai ficar em dormência, vindo a germinar depois de um certo tempo. Então, germinou a emergência, certo? Correu a emergência, nós temos ali a parte vegetativa, certo? Essa parte vegetativa vai estar em crescimento e, consequentemente,
fazendo o quê? Uma captura de recursos do meio, né? Captura aí de CO2, água, nutrientes, competindo com a cultura pela luz, né? Tá? Depois ela vai sofrer o quê? Um florescimento, tá? Sofrendo esse florescimento aqui, planta madura, semente, essa semente vai amadurecer, produção de semente, tá? E depois o que? A dispersão dessas sementes. E aí vem de novo, que continuando aqui o ciclo. Se esse ciclo não for interrompido, ela vai continuar esse ciclo aí por vários anos, tá? Por vários anos. A dormência, então a dormência é secundária, um exemplo de dormência secundária, certo? Então nós temos aqui a formação de semente, né? Essa semente ela pode ser não dormente, se ela não estiver não dormente, ela vai o quê? Vai germinar, tá? Formação da semente, dormência primária, certo? Dormência secundária, dormência primária, tá? Então, ou seja, essa dormência primária aqui, um exemplo, seria um caso aí de embrião imaturo. No caso, vamos pegar aí, por exemplo, a braquiária. A braquiária, a semente dela geralmente apresenta o quê? Uma dormência primária, ou seja, quando você colhe a semente, ela não está com o embrião totalmente maduro. Então, ela requer aí um período de armazenamento aí, geralmente por volta aí de 6 meses, para quê? Para esse embrião completar a sua maturação, certo? Aí só a partir desse momento que ela está viável para a germinação, certo? Então, aqui, dormência primária, né? Após essa maturação, nessa dormência primária, ela pode passar o quê? Para a semente não dormente, então ela germina, certo? Ou ela pode ir para uma dormência secundária, aí só depois que ela vem o que? A germinar. E a semente que não dormente, ela pode também sofrer o que? Um processo de dormência, tá? E a semente não dormente, lógico, ela vai germinar, consequentemente vai emergir. Então isso aí seria o que? A sequência de eventos de dormência e germinação emergente das sementes de plantas daninhas, tá? Então baseado na divisão que das classes de dormência propostas por esses autores aí. Então, dormência primária é aquela que a semente adquire quando ainda está ligada à planta-mãe, certo? Durante o processo de maturação e persiste por algum tempo depois de completar a maturação, certo? Então, esse aqui é importante porque essa semente não possui essa dormência, essa doença primária aqui, a semente poderia germinar com muita facilidade o quê? Na planta, né? Ali presença de umidade e tal, ela viria a germinar. Dormência secundária é aquela em que a semente, já liberada da planta-mãe, não dormente, adquire a dormência. Tá? Então, ou seja, seria uma semente, sei lá, você, após a colheita, ela sofreria, ela desenvolveria o quê? Um processo de dormência, essa dormência secundária, certo? Então, retornando ao ambiente natural, permanece dormente, tá? Então, requer condição especial para a quebra da dormência. Exemplo, impermeabilidade do tegumento, tá? Então, ou seja, tem algumas espécies que têm o tegumento muito duro. Então, esse tegumento muito duro tem aquela casca de proteção ali muito resistente, né? Tá? Então, isso causa uma certa dormência na semente. Por quê? Porque esse tegumento, tá? Essa impermeabilidade do tegumento, ela está impermeável, ou seja, vai dificultar o que? A absorção de água. E a semente ela precisa o quê? Sofrer o que? A imbebição da água, tal, para quebrar ali as reservas que se encontram o quê? Na semente, né? Para desencadear o que? O processo de germinação. Então, está aqui o banco de sementes, né? Certo? Banco de sementes. Tá? Então, a planta foi lá, a planta aqui produziu sementes, né? Certo? Então, essas sementes podem vir aqui para o solo e formar aqui ali o banco de sementes, certo? Ou então, a planta pode sofrer uma morte, né? Sei lá, a gente foi lá, passou um herbicida nessas plantas daninhas ali, causou a sua morte, então não teve produção de sementes, certo? Esse banco de semente pode sofrer uma deterioração em senescência, né? Ou seja, ele pode também ser o quê? Atacado aí por micro-organismos, né? Tá? Então vai inviabilizar essa semente, tá? Essas sementes só podem sofrer o quê? Uma predação aí por
vertebrados e invertebrados, por exemplo, aí por pássaros, por exemplo, né? Tá? Esse banco de sementes, ele pode sofrer aqui, ó, esse banco de sementes, tá? Ele pode ser formado o quê? Por transporte, por maquinário, né? Animais, vento, água, etc. Certo? E quando esse banco de sementes germina, vai lá formando a planta. Então, isso mesmo aqui é a dinâmica do banco de sementes das plantas daninhas, tá? No solo, né? Então, essa questão da biologia das plantas daninhas, elas precisam aí de ter a necessidade de novas pesquisas, né? Principalmente o quê? Para se conhecer melhor os mecanismos de dormência das espécies daninhas, tá? Para se conhecer o quê? A dinâmica desses propagos vegetativos de algumas espécies, né? Para nós termos aqui um conhecimento melhor o quê? Da predição da emergência. Essa espécie de plantas daninhas, tá? Quantos por cento, normalmente, em média, desse banco de semente presente no solo já vai germinar no primeiro ano? Quanto vai germinar no segundo ano? Quanto vai germinar no terceiro ano? Certo? Ou seja, se determinar o quê? Qual o intervalo, tá? Que ocorre o quê? A emergência, a germinação dessa semente de determinada espécie, tá? Nível de dano econômico. Então, muito importante, né? Hoje, para as pragas, nós praticamente já temos aí determinados o quê? O nível de dano econômico de cada praga, que é para se fazer o controle, certo? Por exemplo, percevejo verde na soja, tá? Se for aquela soja for para produção de grãos, você pode controlar o quê? No levantamento lá, você faz o levantamento lá da bateria de pano, né? Então você pode controlar o quê? Com até 2 percevejos, o quê? Em média, tá? Por amostragem. Se for para a produção de sementes, no máximo 1 percevejo em média por levantamento, certo? Então esse é o nível de dano econômico do percevejo, certo? Para as plantas daninhas, nós ainda não conhecemos muito bem o que? Esse nível de dano econômico das plantas daninhas, tá? Ou seja, a partir de que nível de infestação seria importante controlar? Então, nós não conhecemos. Então, presença de plantas daninhas na área, nós já temos que fazer o que? O controle, certo? E estudar melhor o que? A questão das espécies de plantas daninhas, tá? Em relação ao solo, clima, tá? Então, a gente precisa aí de muita coisa aí para ser pesquisadas ainda, tá? E como nós já abordamos anteriormente aí, que o estudo das plantas daninhas no Brasil começou em 1950, né? Então vejam bem, aí é consideravelmente novo, né? Os estudos aqui com plantas daninhas, apenas 70 anos, né? Certo? E a maioria desses estudos que são feitos em outros países, né? Geralmente eles não têm muita importância para o Brasil. Por quê? Porque muitas espécies que ocorrem lá não ocorrem aqui, né? Ou vice-versa. Então aqui nós temos aqui alguns exemplos, né, de espécies de plantas daninhas da família Asteraceae, né, Compositae. Então nós temos aqui a erva de touro, carrapichinho e o carrapicho de carneiro, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês conheçam o que? A planta daninha nesse estágio bem inicial, que está aqui embaixo, né? Que geralmente é o estágio que nós as controlamos, tá? Então aqui, ó, já falei na aula anterior, né? Por exemplo, folhas largas. Então a gente controla o que? Em pós-emergência inicial com pós-emergência tardia, né? Até 4 folhas aqui, ó. Então essas plantinhas aqui embaixo estão com 4 folhas, né? Passou desse estágio aqui, já fica mais difícil controlar, tá? Você já tem que, geralmente, que aumentar a dose do produto. Você aumentando a dose do produto, do herbicida, pode, de repente, causar aí uma fitotoxidez na cultura. Então, a gente tem que estar muito atento com essa questão aí do controle dessas plantas daninhas. Então, mais um exemplo aqui, o picão preto, né? Tá? Duas fotos aqui, né? Então, aqui a planta já adulta, né? E a planta o quê? No estágio ali bem inicial, né? Aí, ó.
certo? 4 folhas compostas, tá? Aqui nós temos outras espécies aqui, né? O mentrasto, mentrastão e falsa serralha, certo? Buva, estrelinha e couve cravinho. Então essa buva aqui, ó, nós temos aí muito problema hoje das buvas, né, resistentes aos herbicidas, né, resistentes a herbicidas, certo? Então, grande problema é quando ocorre aqui nas áreas de soja. Hoje já tem alguns herbicidas aí para fazer o controle e tal, mas geralmente com dose o que é bem alta, certo? Mais pra frente vai passar alguma coisa para vocês sobre isso aí. Então, por exemplo, tem uns herbicidas aí que controla, porém, se não me engano, em torno aí de 3 litros do produto por hectare. Então, aqui já são as gramíneas, né? Capim carrapicho, capim colchão, capim amargoso, tá? Então, por exemplo, esse capim amargoso aqui é uma espécie de difícil controle, tá? Uma espécie de controle. Então, vejam bem aqui, ó, essas plantas daninhas aqui, ó, embaixo aqui, pequenas, né? Esse aqui é o estágio ideal para fazer o controle, ou seja, antes do perfilhamento. A partir do momento que eu já soltar um perfilho aqui, já fica mais difícil que de controlar. Capim pé de galinha, tá? Capim custódio e o capim favorito. Capim colonião, sorgo selvagem e o capim maçambará. Então aqui, ó, umas fotos aqui mais ampliadas, né? Capim carrapicho, capim colchão e capim pé de galinha. Então aqui, ó, estágio ideal aqui para se fazer o que? O controle, antes do perfilhamento, certo? Capim amargoso, capim custódio e capim braquiária. Aqui comparando, né? Aqui as espécies, né? Certo? Então nós temos aqui o capim carrapicho, capim colchão, tá? Capim pé de galinha, capim amargoso, capim custódio, capim braquiária. Então, ou seja, é muito importante o quê? Que a gente aprenda o quê? A identificar as espécies plantas daninhas nesse estágio bem inicial. Agora, isso aqui é prática, né? É prática. Nós temos aí hoje alguns aplicativos, né, com milhares de fotos dessas espécies plantas daninhas, tal, que a gente pode levar para o campo, tal, acessar lá no campo, tá facilitando o que o nosso trabalho de identificação. Também nós temos aí os livros, né? Livros, o livro mais antigo aí, que é utilizado até hoje, é o Manual de Identificação de Plantas Daninhas, que é do Lorenzi, certo? Então, quem vai trabalhar no campo aí é bom adquiri-lo ou adquirir aí um aplicativo para facilitar o nosso trabalho aí no campo. Então, as famílias leguminosas, né? Nós temos aqui o carrapicho, beiço de boi, fedegoso, tá? E o fedegoso mata pasto, né? Tá? Então, fedegoso é comum ocorrer nas nossas áreas de cultivo, né? E também é uma espécie aí de difícil controle. Mais leguminosa aqui, né? Anileira, feijão miúdo, angiquinho, amendoim bravo ou leiteira, né? Tá? Erva de Santa Luzia, certo? Então, família Euphorbiaceae. Quebra-pedra, gervão branco, café bravo. Aqui as cordiviola. Então, eu falei para vocês que são várias espécies de cordiviola, né? Tá? Então, nós temos aqui, ó, 4 espécies. Então, são 4 espécies de cordiviola, são as hipomeias, né? Tá? Geralmente são espécies ou seja, planta daninha de uma certa que apresenta uma certa dificuldade também de controle, tá? Apresenta uma certa resistência a herbicidas. Então, muito comum também ocorrer aí nas nossas áreas de cultivo aí. Aqui são as banchumas, né? Então, nós temos aqui, coloquei aqui 3 espécies, mas existem várias espécies de guanchuma, né?
Aqui, ó. Então, 3 espécies, mais 3 espécies, certo? Então, são todas as sidas, né? São todas guanchumas, né? Aqui são os carurus, né? Então, também nós temos aí várias espécies de carurus também, o gênero Amaranthus, né? Aí nós temos aí várias espécies de carurus. Família Solanaceae, então nós temos aqui o joá de capote, o bucho de rã, Maria Pretinha, tá? Joá bravo. Então essa Maria Pretinha, ela, quando está presente na lavoura por ocasião da colheita, é extremamente prejudicial, porque a semente dela tem muita umidade. Então quando você vai colher, ela aumenta muito a umidade dos grãos e também devido a essa umidade muito alta, causa muito embuchamento também o que na colhedora, certo? Agora isso pode se resolver o que? A questão da parte foliar, né? Você pode resolver o que? Fazendo o que? Uma dessecação para fazer a colheita. Agora a questão da semente já é bem complicado mesmo. Então aqui nós temos as ciperáceas, que são as tiriricas, né? Então aqui, ó, 3 espécies aí de tiririca, né? Como já comentei anteriormente, espécie de difícil controle, tá? De difícil controle, devido que principalmente lá que a gente falou que a sua forma que é de reprodução, né? Tá? Através de tubérculos e rizomas, né? Certo? O que a gente comentou também, ela também é difícil controlar também, por quê? Porque a folha dela é muito fina, né? Ela é muito fina, fica bem ereta, certo? Então isso aí faz com que ela absorva, que ela retenha, faz com que ela retenha pouca cauda na sua folha. Consequentemente, lógico, vai ter uma absorção pequena, que é de grande retenativo. Então, por isso também que é de difícil controle, certo? Então, aqui, outras espécies aqui, né? Cheirosa, hortelã, cordão de frade, chá de frade, trapoeraba, beldroega, tá? Então, espécie aqui são 2 espécies de difícil controle também, certo? A trapoeraba e a beldroega. Beldroega também já temos aí resistentes a herbicidas, né? Certo? A trapoeraba também. Então, aqui nós temos a erva quente, a poaia branca, também 2 ervas de difícil controle. Então, esse aqui é as monocotiledôneas. Então, esse aqui seria o ciclo, né? O ciclo da planta daninha, tá? Que vai estar fazendo a produção de semente. Então, por exemplo, a braquiária, 130 dias. Então, como já mostrou anteriormente, então ela vai estar produzindo aqui semente de setembro a fevereiro. Então, 130 dias. Secus equinatus, 90 dias. Comelina agrária, 120. Digitária horizontária, 120. Eleusine índia, que é o capim-pé de galinha, né? 120, tá? E a Setaria geniculata, 60 dias. Então, ou seja, aqui de outubro a janeiro. Mesma coisa aqui, outras espécies aqui, né? Tá? Essas aqui já são dicotiledôneas, né? Folhas largas. Anuais de inverno, temos aqui várias espécies, né? Tá? Pessoal, era isso aí que tinha que apresentar para vocês hoje, certo? Procurem ler, tá? Mais alguma coisa aí sobre o assunto. Temos aí muitas informações na internet, ok? Qualquer coisa estamos à disposição.